Paz, igreja. Espero que estejam todos bem. Estamos começando mais um culto gravado através da internet, através do YouTube. E eu gostaria de ler com vocês aqui para que fique para a meditação de cada um texto em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. A nova tradução, linguagem de hoje, diz, a partir do 22 diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas pertencem a Cristo Jesus, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. O que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Amém? Nós estamos aí já indo para alguns meses de enfrentando a pandemia de uma maneira global. Nós temos visto diversas brigas políticas cada vez mais intensas, as pessoas cada vez mais expressando o pior delas através de redes sociais. E o nosso convite é que todos nós possamos buscar o Espírito Santo de Deus, que nós possamos buscar o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a paciência. Eu li um post essa semana dizendo que a pandemia ela nos privou dos abraços, nos privou daquilo de melhor que nós temos nas relações humanas e, ao contrário, tem nos trazido o pior de nós para fora através das redes sociais, através de tanta crítica, tanta guerra, tanta discordância através de assuntos políticos e tudo mais. Se devemos voltar a trabalhar, devemos ir para a rua, não devemos, tudo isso traz muitas questões conflituosas. Tudo é saudável, as discussões todas são saudáveis, nós entendemos que cada um tem a sua opinião e a opinião de cada um é importante para ele mesmo, mas isso não pode causar tantas dissensões, isso não deve causar tantas guerras, e nós precisamos continuar sendo, nós buscamos a Cristo, nós buscamos a Deus, buscamos o Espírito Santo de Deus. E uma vez que nós fazemos isso, uma vez que nós nos comprometemos com Cristo, e nós nos comprometemos a parecer com Cristo, a ser melhores a cada dia para parecer com Cristo, nós devemos manter as nossas mentes sãs, nós devemos manter-nos lendo a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, orando para que o Espírito Santo produza em nós o fruto e que nós possamos estar ajudando o próximo e que nós possamos estar tendo discussões saudáveis, sejam pessoalmente, seja através da internet, que a internet não nos transforme em monstros atrás de um texto, mas que nós possamos ser verdadeiros cristãos, independente de qual for o meio. Logo, logo, tudo vai acabar, ainda temos aí uma previsão de enfrentarmos esta pandemia por pelo menos alguns meses. Temos aí muitas pessoas trabalhando em vacina, muitas pessoas trabalhando para entender cada vez mais e combatermos essa enfermidade global, mas Deus está sempre conosco, independente da situação, independente da pandemia, independente da crise, independente da crise financeira e econômica, e nós devemos confiar no Senhor. Nossa igreja, o Instituto Paz e Amor, tem ajudado muitas pessoas com cesta básica, com alimento, com refeição pronta também aqui em Sorocaba, na sede, tem sido feito esse trabalho. Se você que de repente está me assistindo neste momento, aqui pela internet, tem uma necessidade, de repente você não está trabalhando, de repente você perdeu o teu emprego, algo aconteceu, o Instituto Paz e Amor pode te ajudar. Então, procure os pastores da nossa igreja, se você quiser, comente nesse post, Serquilho, Capão Bonito, Sorocaba,
próximo a essas cidades. Nós temos como te ajudar, estamos aqui de braços abertos. Nós levamos o Evangelho de Cristo e no Evangelho de Cristo também as obras de Cristo. Então, se você precisar de apoio, conte conosco. Procure os nossos pastores, procure assistência. O Instituto está aqui para apoiar quem precisar. Amém. Deus te abençoe. Louve a Deus com os louvores dos irmãos que se seguem logo após essa minha parte. E fique de olho na ministração da palavra, na palavra que vai ser lida pelo pastor Bessa, na ministração que ele vai nos trazer o coração nesta noite. Né? Nesta noite, nesta manhã, nesse dia. Se você assistir o lançamento desse vídeo, estamos falando à noite. Mas a qualquer momento essa palavra, se você prestar atenção, se você ficar ligado, essa palavra vai de encontro ao teu coração. Porque o Espírito Santo faz com que a palavra seja viva a qualquer momento que você for assistir. Deus te abençoe. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo uma vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal do faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como nosso Deus. Elohim, Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito,
vive maus momentos. E todo dia é a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo uma vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz aí a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal do faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como o nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. O Santo vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, minha
Paz e graça, amados, estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus para falarmos com os irmãos. Louvamos a Deus por mais esse culto, por mais essa noite na presença de Deus, em que estaremos ministrando nessa noite sobre a nova aliança, que se encontra em Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz: a nova aliança é superior à aliança feita com Israel, pois está baseada em promessas superiores. Versículo 1: o mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário também que tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que tem feito em nossas vidas. E agora pedimos que fale, Senhor, através da Tua palavra, através de nossos lábios, Senhor, aquilo que Tu queres, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Usa-nos nas Tuas mãos, conforme Tu queres, e para a obra das Tuas mãos é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, amados, que os sacerdotes era composto do primeiro sacerdote e outros sacerdotes auxiliares. E isso transcorreu por muitos anos, até que chegou o nosso Senhor Jesus Cristo para nos trazer, para ser o nosso sumo sacerdote eterno. Porque os sacerdotes, eles precisavam de algo a oferecer. Eles tinham que ter algo nas mãos para oferecer. Como diz o versículo 3, todo sumo sacerdote é construído para apresentar oferta e sacrifício. Por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Então ele tinha que ter um animal para oferecer a Deus. Mas Jesus, ele ofereceu ele próprio em nosso lugar, por sacrifício perfeito, e é baseado em promessas superiores. Promessas que Deus tem para o homem desde o início, desde que o homem pecou. Deus já tem esse propósito para nossas vidas. E ele enviou Jesus porque ele é verdadeiro, ele é o verdadeiro tabernáculo erigido por Deus. Ele é o tabernáculo eterno. O versículo 4 diz: se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, porque na terra já tinha outros sacerdotes, não dependeria de ter mais um, então isso não seria necessário. Versículo 6 diz: o ministério de Jesus recebeu superior ao deles. Também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores por nosso Deus. Então Jesus veio e nos trouxe a aliança do Novo Testamento, através de Jesus, da graça, que através dele nós somos salvos. E através deles nós somos mantidos, através deles ele nos dá assistência
dia a dia nas nossas necessidades nessa terra perante Deus. Ele nos assiste, Ele nos guarda, Ele nos protege para que nós possamos estar de acordo com a vontade de Deus. Ele nos perdoa. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios a Deus para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. E Jesus, através dele, nossos pecados são perdoados, foram perdoados, e Ele está sempre à destra de Deus, em nosso favor, sempre intercedendo. E as necessidades de sacrifício, em Hebreus 7:24, diz: visto que para sempre Jesus tem um sacerdócio permanente. O sacerdócio de Jesus é permanente por todos os dias da humanidade. Enquanto nós estivermos aqui, o sacerdócio de Jesus é permanente. E no 25 diz: é capaz de salvar definitivamente. Então não tem que estar ofertando a cada ano outro sacrifício. Ele nos salvou por um sacerdócio permanente. Ele está sempre nos guardando, nos livrando, e definitivamente Ele nos tem dado a bênção e a graça de chegarmos à presença de Deus, onde nós podemos orar diretamente a Deus. Nós podemos fazer o nosso pedido, nós podemos adorar a Deus definitivamente na presença dEle direto. Aquele que por meio dEle se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles e por nós. Vive sempre para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Jesus foi na terra separado do pecado, porque Ele não veio do pecado, Ele não originou do pecado. Ele é o nosso Senhor, Ele é santo e Ele é inculpável, Ele é puro. E através dele é que nós somos santificados, através dele é que nós podemos entrar na presença de Deus. Capítulo 7, versículo 27 diz: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então o sacerdote tinha que estar sempre ofertando sacrifício por ele, pelos sacerdotes auxiliares e depois pelo povo. Mas Jesus fez uma só oferta, fez um só sacrifício, e através dele nós temos a salvação, que é algo mais precioso que o homem precisava para estar na presença de Deus. É tudo que o homem precisa, tudo que nós precisamos é aceitarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o Senhor de nossas vidas, como governante da nossa vida. E não perdermos Jesus de vista por nada, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está sempre velando por nós. Hebreus 9:23 diz: portanto era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. As coisas celestiais só dependia de ser purificada com algo superior, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio nosso Senhor. E continua, diz: Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então ele fez o sacrifício e apresentou-se a Deus em nosso favor. Ele está à direita de Deus,
intercedendo por nós, pelo povo, por nossas falhas, porque nós temos falhas e dependemos da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, para que nós possamos estar puros, para que nós possamos orar a Deus e Ele venha nos responder, para que nós possamos orar a Deus e comunicarmos com Ele, para que nossas orações possam ser respondidas. Nós precisamos da santificação, e isso só através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nós vemos que aqui na Nova Aliança nos dá uma livre entrada no Santo do Santo, conforme Hebreus 10 e 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo do Santo, que era considerado no tabernáculo o lugar santíssimo. É onde o sacerdote, depois que ele ofertava o sacrifício por ele e pelos seus auxiliares no lugar santo, ele entrava no Santo do Santo, que é o lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Naquele lugar, o sacerdote não colocava fogo. O fogo era aceso pela presença de Deus. Que a presença de Deus possa incendiar as nossas vidas, para que nós possamos estar cheios do Teu poder, para levar a Tua palavra às vidas que necessitam de salvação. Que nós possamos entrar no Santo do Santo, através do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo o pecado, ao ponto de estarmos em condições de entrarmos no lugar santíssimo. Sabemos que o sacerdote, se ele entrasse no lugar santíssimo em pecado, ele morreria. Então ele deveria estar santificado. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com uma corda amarrado na sua cintura. E ele tinha vários utensílios que faziam barulho na sua roupa. Então o povo, enquanto estava ouvindo o barulho, entendia que Deus estava recebendo o sacrifício lá dentro. E dessa forma nós precisamos estar santificados para entrarmos na presença de Deus e Ele possa responder às nossas orações. Nós possamos estar em condições de falar com Deus, de estar na presença de Deus, no lugar santíssimo. E Ele estará resolvendo os nossos problemas, ouvindo a nossa oração, curando as nossas enfermidades e resolvendo aquilo que nós pedimos a Ele, na presença dEle, junto a Ele. Então nós sabemos que o lugar santíssimo nós só podemos entrar se estivermos purificados através do sangue de Jesus. O versículo 20 diz: por um vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E aí foi o corpo de Jesus dilacerado. E nesse momento o véu do templo rasgou-se. E Ele abriu a nossa entrada no lugar santíssimo, através do seu sangue. E nós podemos agora entrar na presença de Deus. Podemos agora falar com Deus em oração. E a nossa oração é respondida através de Jesus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 6 diz: resta entrar alguns naquele descanso. Versículo 7: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. A Bíblia diz: se ouvires a voz de Deus, hoje não endureça o teu coração. Receba Jesus como Salvador na sua vida, porque é hoje. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia
chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que ele fora dito antes: se hoje ouvires a voz, não endureça o seu coração. A Bíblia fala de coração de pedra. O coração de pedra é aquele que ouve a palavra, mas não obedece. Nós temos que ter um coração voltado ao Senhor, um coração quebrantado, para que Ele possa operar na nossa vida, para que Ele possa operar na tua vida, que Ele possa santificar a tua vida, que Ele possa receber a tua oração, e você possa estar no lugar santíssimo, na presença de Deus, ofertando a Ele sacrifício de louvor, sacrifício vivo, você na presença de Deus, que você possa ser santificado através da aceitação de Jesus, da morte de Jesus por nossas vidas, por nossa salvação. E Ele nos proporcionou salvação eterna. Em Hebreus 5, versículo 7, diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Então Jesus orou em voz alta, Jesus suplicou em voz alta, Jesus suplicou com lágrimas, e Ele podia nos salvar da morte. Ele pode te salvar da morte, só depende de você. A vida depende de você. A vida depende de você aceitá-lo. Se você aceitar a Jesus, você viverá eternamente com Deus. Se você não aceitar, você estará morto espiritualmente, estará perdido. Então hoje nós devemos fazer a nossa decisão em aceitar a Jesus como nosso Senhor e estarmos na presença de Deus, conforme diz a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus descrita no livro sagrado. Na Bíblia nós temos tudo aquilo que precisamos para sermos santificados e estarmos na presença de Deus, pois Ele nos deixou escrito no Velho e no Novo Testamento o que nós precisamos. Precisamente na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos a salvação pela graça, não é por sacrifício. Se nós fizermos sacrifício, não resolverá, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Então, amado, o nosso sacrifício é estarmos sempre na presença de Deus, sempre em oração e súplica, sempre em santificação, sempre sendo perdoado por nosso Senhor. E continuando no versículo 9, diz: uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Ele é a nossa fonte de salvação, salvação eterna, se nós o obedecermos. Se nós obedecermos as palavras desse livro, as palavras de Deus, nós teremos a salvação eterna. Eternamente estaremos com o Senhor. Nós sabemos que a vida do homem é 80 anos e o que passar disso é canseira e enfado. Mas com Deus seremos eternos. Com Deus, através da salvação, seremos eternamente com Ele, para louvar o seu nome, para estar na presença dEle, sempre dizendo: Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Num grande coral. Nós temos uma herança eterna. Em Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, Jesus entrou no lugar santíssimo, e uma vez por todas, e obteve eterna redenção. A redenção, amados,
é redimir, é apagar, é tirar o pecado, é deixar-nos limpos perante Deus. Ele nos redimiu, através dele nós tivemos eterna redenção, redenção por toda a eternidade. Continuando, diz, por essa razão Cristo é o mediador da nova aliança. Sem ele estaríamos terrivelmente perdidos, não teríamos salvação. Mas ele nos proporcionou a salvação através da sua morte, através do seu sangue. E ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança, conforme o versículo 15 do capítulo 9 de Hebreus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Nós sabemos que na primeira aliança de Deus com o homem desobedeceu. Nessa segunda aliança, através de Jesus, nós recebemos o perdão. Nós somos religados a Deus através do sangue de Jesus. Através do sacrifício da cruz, nós somos religados novamente. Hebreus capítulo 7, 21 diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7 e 21. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, amados, Deus não se arrependeu de dizer que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, e arrebataria o homem novamente a Deus. E isso aconteceu através de Jesus. Eu sou grato por isso, pela redenção que Deus proporcionou a mim, que Deus proporcionou ao mundo, que Deus proporcionou a você. Depende somente de você aceitá-lo como Senhor da sua vida, como Senhor total, como gerente, como governante da tua vida, para que Ele possa tomar a direção da tua vida e você possa ser uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz na presença de Deus, uma pessoa que possa dar fruto digno de arrependimento. E para concluir, amado, aqui em Hebreus 10, 34 diz: Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Aqui está falando das pessoas que morreram nas prisões e não negaram a fé, porque eles perderam os bens que tinham, mas eles sabiam que receberiam bens superiores, que não são perecíveis, que é a vida eterna. E o versículo 35 diz: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Nada desse mundo poderá ser alvo de riqueza, algo de poder maior do que aquilo que nós dependemos de Deus. Nada nesse mundo pode ser maior do que aquilo que Deus tem prometido para nós. Temos que abrir mão de tudo para que nós possamos ter a vida eterna. Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para que nós possamos chegar às mansões celestiais. E o 36 diz: vocês precisam preservar, e quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois muito em breve aquele que vem virá. Aquele que vem muito em breve virá e não tardará.
Em breve Jesus virá para levar os seus, para nos levar, para levar você para estar com Ele nas mansões celestiais, para estar com Ele e lá estaremos louvando e glorificando a Deus por tudo o que Ele nos proporcionou, que é a graça salvadora, que é o sacerdócio eterno e permanente, para que nós possamos chegar à presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Nós possamos estar sempre em condições de entrar no lugar santíssimo, onde Deus está, que é a presença dEle. Que a presença de Deus possa estar nas nossas vidas, na tua vida, que você tenha direito de entrar na presença dEle e pedir o que você precisa, ou interceder por outros que precisam, e que a salvação das vidas seja através de você como canal cheio da presença de Deus. Amém? Querido Pai, nós te louvamos por tudo que tem falado conosco nesta manhã. Nós te louvamos pela redenção de nossas vidas. Nós te louvamos pela redenção da tua igreja, do teu povo, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, nessa semana. E que essa palavra possa estar sendo nos corações ministrada durante toda essa semana. Que tu és o nosso Senhor, o nosso sacerdócio real, o nosso primeiro sumo sacerdote. Tu estás intercedendo por nós e nós possamos estar na presença de Deus durante essa semana que se segue com a bênção total do nosso Senhor. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, essa noite e sempre. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.